Vamos ao modelo personalista ideal que tentamos construir com os conhecimentos que temos de doutrina espírita e de medicina. A vida é um bem outorgado. Nós podemos chamar o planejador do que nós quisermos. Eu chamo Deus. Para você pode ser o Ser Supremo. Ou pode ser o Divino Planejador. Ou pode ser Alá ou Jeová. Não importa. A vida é um bem outorgado. É um mistério, um segredo entre o possuidor dela e o seu Criador. Nenhum médico, nenhuma nação, ninguém tem o direito de interferir na vida. Não foi sem razão que Jesus respeitou os 10 mandamentos recebidos por Moisés. E um deles é muito claro: não matarás. Você vê, né? Em um livro que parece um romance, né? E é um romance, mas verdadeiro, tirado da vida real. E a vida continua. E ele fala, né? Através do instrutor Cláudio. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Isto está no capítulo 9. Veja bem, que interessante, porque no livro, né, Espaço, Tempo e Além, Tobin e Sarfati têm a mesma teoria na física, né, que a matéria é constituída de luz capturada gravitacionalmente. Então, nós temos um campo de pesquisa nessa área muito grande. E o André Luiz vai ser motivo de levantamento por parte dos cientistas quanto a essa revelação.
que nós temos então hoje são minorias esparsas pelo mundo e que buscam a união entre ciência e espiritualidade, mas uma união de fato, uma união para acontecer verdadeiramente. Nós nos apresentamos ao mundo como uma minoria criativa. Temos esta falta de modéstia, talvez, de nos apresentarmos como espíritas constituintes de uma minoria criativa. E o que estamos fazendo? Buscando diálogo com outras minorias criativas, porque o professor Fritjof Capra colocou muito bem em seu ponto de mutação que as minorias criativas deveriam se intercomunicar, deveriam se buscar, trocar impressões, fazer planos, projetos. No Mundo Maior, em 1947, ele fala na existência de 3 cérebros. Né? Ele chama de castelo, de 3 andares. Na verdade, é o Calderaro, que é o orientador desse livro. Né? E ele diz que o primeiro dos castelos, o primeiro andar desse castelo, é o subconsciente ou porão da individualidade, onde a gente tem guardado assim o nosso passado. O segundo andar, né, é o consciente. São as conquistas presentes, atuais, que você fez nesta encarnação, ou que você está vivendo na atual encarnação, e que implica no córtex motor, ou naquilo que conhecemos, então, como o cérebro propriamente dito. E o terceiro seria o superconsciente, que é o ideal, a meta superior, os estímulos do futuro, aquilo que o indivíduo tem de melhor, que estão nos lobos frontais, né? A parte mais nobre do ser humano. Bom, ele disse isso em 1947. Qual não é, né, a surpresa quando, em 1968, né, quase 20 anos, mais de 20 anos depois, né, nós tivemos um livro que marcou época, que foi The Triune Cerebral Brain in Evolution, que é do Paul MacLean, nos Estados Unidos. E ele fala exatamente isso, que nós temos 3 cérebros, né, e delineia esses 3 cérebros, mostrando então a grande atualidade da revelação de André Luiz. O que é importante, que sempre foi importante, é a alma imortal que habita o ser humano. Essa pessoa que nós somos, semelhante às máscaras que se usam desde tempos imemoriais nos teatros, para se ter ideia da personalidade, o que a personalidade significa,
Então, esta escola muito antiga está alicerçada, enraizada em Platão e Aristóteles. E tem, por evidência, a pessoa humana. Chamamos então do exterior aqueles companheiros, aqueles irmãos que apresentaram pesquisas que evidenciam o espírito, que evidenciam na alma humana a sua característica principal, a imortalidade. E temos então a grande satisfação de termos entre nós companheiros, pesquisadores, que falam deste algo imaterial que pertence ao ser humano e que permite, então, em termos de integração entre corpo, mente e espírito. É para isso que estamos aqui. Nós acreditamos que a dignidade do ser humano vem da alma. Voltamos aos princípios de Platão e Aristóteles. Cada concepção é uma nova oportunidade de vida na Terra, é um novo projeto existencial, que deve ser respeitado no contínuo zigoto velho. E o respeito ao embrião, deficiente ou não, é o respeito ao contínuo. Esse contínuo, senhoras e senhores, tem bilhões de anos de evolução. 3 bilhões e 600 milhões de anos de evolução. E cada um de nós está aqui porque sua mãe assim o quis.
Francisco Cândido Xavier não é nada mais, nada menos do que um espírito superior, tá certo? Que se corporificou para dar continuidade à doutrina que Allan Kardec nos trouxe, certo? Tanto que a fidelidade dele, a importância dele, um homem na condição de homem, a fidelidade dele é absoluta a Jesus e a Kardec. Ele nunca fugiu 1 milímetro dos ensinamentos. Quando eu conheci o Elias, eu ainda era estudante. Conheci em 1º de novembro de 1955, em Sacramento. Ele foi lá para a reunião lá do aniversário da desencarnação de Eurípides e nós nos conhecemos lá. E daí para cá, logo ele pegou meu endereço, daí uma semana ele já me escreveu uma carta. E meu pai nunca tinha pensado em mudar de Sacramento, de repente ele resolveu vir para Uberaba e logo no começo, eu procurando colégio para estudar, não conseguia colégio, chegamos até o Colégio Triângulo, onde ele trabalhava e eu não sabia, a primeira pessoa que eu vi lá foi ele. Nessa época ele já era espírita? Já, Elias acho que sempre foi espírita, desde 14, 15 anos eu já li as obras de Allan Kardec, né? E eu também já nasci em berço espírita, então foi fácil o entrosamento. Como foi nascer num berço espírita no qual o educador foi Dr. Elias Barbosa? É uma benção muito grande a gente crescer ali do lado dessa pessoa maravilhosa. E meu pai era aquele pai mais paciente, que não tinha um médico que a gente fosse, que ele não fosse com a gente, ele fazia questão de ir junto com a minha mãe, nos levar aos médicos, ele fazia questão de ir ao supermercado, fazer compras junto com a minha mãe. Sabe aquele marido e pai presente, apesar dele ter o emprego dele na faculdade de medicina de manhã, depois do almoço ele ia para o sanatório espírita e depois, às 3 horas da tarde, ele ia para o consultório e ficava até 8, 9, 10 da noite no consultório, mas aquela atenção exclusiva para os filhos. Meu pai sempre foi assim uma pessoa muito presente nas nossas vidas. Os ensinamentos que ele passava, que a gente sempre frequentou os centros, ele sempre fazia palestras, né? Então eu acho assim, a vida da gente é muito pautada em cima disso, porque para nós é uma responsabilidade e ao mesmo tempo é uma dádiva, né? Você ter o conhecimento da doutrina, o entendimento, a aceitação que a doutrina passa para a gente, né? Como é que foi o primeiro encontro da senhora e Dr. Elias com o Chico Xavier? Eu tenho a impressão que mais ou menos lá para 58, que eu devo ter começado a ir lá e conversar com o Chico, porque às vezes a gente até ia com meus pais, mas o papai sempre foi muito discreto, ele não aproximava do Chico, porque ele falava, não, tem muita gente que precisa mais do que eu. Então a gente ficava de longe vendo. E nessa época ele trabalhava à noite, licionava à noite, então era muito raro a gente encontrar os três, assim, ele, o Chico e eu, né? Só depois mesmo de casada é que houve mais, assim, mais companheirismo entre nós três e tudo, porque aí o Chico já ia muito lá em casa, né? A gente ficou mais próximo. O primeiro livro que ele trabalhou nele, nós éramos namorados ainda. Foi no Antologia dos Imortais. Então foi feito muito em silêncio na casa, ele morava na casa da irmã dele, nessa época. Então nos momentos, as horas vagas que ele tinha, ele estava trabalhando no livro, mas não comentava nada comigo. Só depois do livro pronto. Cada livro ele brincava, que era como se fosse uma gestação, né? Ele trabalhava naquilo com o maior carinho, trabalhava às vezes, virava à noite, né? Trabalhava a noite inteira. Nessa época, graças a Deus, ele tinha muita saúde, então ele trabalhava à noite, porque durante o dia ele trabalhava o dia todo. Ele tinha consultório, tinha faculdade, tinha o sanatório, então não sobrava tempo. Aí depois das 10 horas, depois que as crianças iam dormir, aí ele tomava o banho dele e ia trabalhar no livro, né? Aí ficava às vezes até 3, 4 horas da manhã. No outro dia, quer dizer, no mesmo dia, né? 6 horas ele já levantava e se aprontava para ir dar aula na faculdade às 7 horas. Então ele dormia uma média de 3 horas por noite. A convivência do meu pai com o Chico Xavier sempre foi muito alegre. Eu presenciei assim toda a minha infância até a adolescência, eles sempre juntos. O Chico frequentava a nossa casa todas as terças-feiras. Eles se reuniam lá para falar dos livros, meu pai escreveu vários livros com o Chico.
organizando as mensagens, entrevistas também que ele fez. E às vezes também iam vários amigos e jornalistas lá para a nossa casa. E o Chico naquela alegria. E sempre que ele ia, ele aproveitava e me ensinava alguma coisa na cozinha. Porque eu casei, quer dizer, já com um pouco de experiência na cozinha e tudo, mas não sabia fazer grandes pratos, porque a gente era muito humilde, não tinha condição, né? Então, gelatina, por exemplo, o Chico me ensinou porque eu não conhecia gelatina. Quando eu casei, eu não sabia. Aí ele levou para mim os pacotinhos de gelatina, foi para a cozinha, preparou a gelatina para mim. Depois, uma outra vez, foi a coalhada síria. Ele pegou uma isca da coalhada síria com a mãe do Dr. Eurípides Tahan e levou em casa e fez para mim a coalhada. E era interessante porque naquela época não existia as iogurteiras, não existia nada para abafar. Então ele pedia cobertor. Traz o cobertor, minha filha, para eu tampar essa coalhada, porque senão ela não vai dar o ponto. Então fez a coalhada, me ensinou. Um dia ele chegou com uma receita que tinha sido um espírito que tinha passado a receita de um creme, que ele pôs o nome de creme de Júlia. O espírito certamente chama, né, era Júlia. E ele foi para a cozinha e fez para mim o creme também, para me ensinar a fazer. Então várias coisas assim, ele sobre carne, tempero de carne, muitas vezes ele me orientou, ele não chegou a fazer, mas me orientava. O Chico era uma figura muito importante na nossa vida e continua sendo, né? A gente cresceu achando tudo muito natural, né? E a gente via a casa sempre cheia. Quando o papai escrevia aqueles livros das famílias, né? Ele entrevistava as famílias das pessoas, dos jovens que mandavam aquelas mensagens. Eu me lembro que eu era pequena, a gente nunca ficava na sala, não ouvia, mas a gente percebia como aquelas pessoas chegavam sofridas, né? Aquelas mães chorosas. E eu ficava sempre pensando assim dentro de mim mesma, né? Que bom, eu não tenho ninguém para pedir mensagem para o Chico, né? Porque a gente sentia o sofrimento das pessoas, né? E aquilo para mim era uma alegria, pensar que eu não tinha perdido ninguém que eu sofresse tanto que precisasse pedir, né, para o Chico uma mensagem. Eu, quando podia, eu acompanhava, né? Porque ele sempre gostava que eu estivesse junto e eu, melhor é mais ainda, né? E eu achava muito bonito o envolvimento dele com o trabalho com o Chico, né? Porque era um companheirismo muito grande. O Chico era uma pessoa que, né, ele cativava todo mundo, então a gente ficava muito feliz com esse trabalho deles. Porque ele atingia, assim, pessoas que iam conversar com ele mais sobre espiritismo, né? Quando era problema de consulta mesmo, já encaminhava para o consultório, né? Não sei quando era uma dúvida, uma receita, né? Mas o pessoal, mesmo que vinha para visitar o Chico nos fins de semana, sempre passava lá em casa no sábado, tomava um lanche lá com a gente, né? A casa estava sempre cheia fim de semana. As pessoas que vinham, então tinha o seu Espartaco, o seu Savério, a dona Nena Galves com o seu Chiquito. Então esse pessoal sempre que vinha ver o Chico, no sábado ia até lá na nossa casa, tomava um cafezinho lá com a gente, participava da folia das crianças. Era muito gostoso. Essa separação que houve, que a gente conhece, sabe qual é o motivo, deixou ele triste. Como é que ele se sentiu? O Elias toda a vida foi muito realista. Então ele achava assim, o Chico deu o tempo dele, agora ele vai dar o tempo dele para outra casa. E só que eu comecei aqui, eu vou permanecer aqui com os companheiros da casa e sempre que precisar, ou sempre que eu puder, eu vou até onde ele está. Na época ele tinha até a chave da casa do Chico, de vez em quando ele ia lá pela manhã, conversava com ele. Mas o Elias não era de ficar sofrendo muito com as coisas. Ele, se sofria, não falava. Como é que a senhora encarava a humildade do Dr. Elias? Que ele era uma pessoa muito humilde. O Elias toda a vida me cativou com a humildade dele. Ele sempre foi uma pessoa muito discreta, muito simples, quer dizer, ele nunca reclamava de nada. Tudo para ele estava bom, tudo que eu fazia, por exemplo, de comida, de alimentação, ele sempre elogiava, ele nunca punha defeito. Ele nunca chegou a falar para mim, essa comida está salgada, essa comida está sem sal, nunca. Uma pessoa assim que, desde a nossa infância, imagine, 5 filhos, e ele sempre ali naquele carinho, naquele cuidado. É uma lembrança tão maravilhosa, porque a gente acabava de almoçar e uns 5 filhos para a escola. O que ele fazia? Ele colocava todo mundo dentro da veraneio junto com a minha mãe e falava, vamos dar uma voltinha antes de ir para a escola. Aí passeávamos, íamos para o aeroporto, ver um avião subir.
tudo era motivo para ele apreciar. Meu pai nos ensinou a apreciar a natureza. É muito bonito isso, porque assim, hoje a gente vê muitos pais, quando a gente está viajando na estrada, né, às vezes um pai fala assim para o filho, olha aquela Ferrari, olha aquele carrão, vamos ver o caminhão que está passando. Meu pai, ele mostrava, olha aquele pé amarelo, que beleza. Às vezes ele chegava a parar para a gente ver, sabe, uma natureza diferente, alguma coisa diferente da natureza. Não é que ele fosse contra, mas o Elias era muito avesso à publicidade, a aparecer, a falar em público, a ver nome dele no jornal, ver foto dele em revista. Então ele sempre foi muito avesso a isso. Então ele ia para agradar também os companheiros, né? Mas ele, particularmente, com a humildade que ele era, né? Que ele sempre teve essa humildade, ele não gostava de aparecer, não. Meu pai era uma pessoa assim, apaixonada pelos livros. Era sempre o que ele mais gostava, mais amava. Todo passeio nosso tinha que estar numa livraria. Meu pai passava horas numa livraria. E como meu pai lia, ele marcava todos os livros. E a gente foi crescendo com esse exemplo. E nós fomos crescendo, participando disso tudo. Porque ele lia e os filhos ali do lado, aquela meninada brincando, brigando, e ele lendo, ele passando as coisas que ele lia pra gente. Tanto que hoje eu adoro essa área comportamental, de tanto compartilhar, sabe? Meu pai compartilhar comigo as experiências, os livros e me mostrar. Ele soube juntar o cérebro com a emoção, porque era uma pessoa muito amorosa, sempre foi, muito carinhoso com a família, carinhoso com a mãe dele, os irmãos dele, a família e com todos os clientes. Ele era uma das pessoas mais humildes, educado, extremamente culto, um homem que admirava as artes, a literatura, mais humilde. Essa humildade, onde ele aprendeu? Foi com Chico, ou já veio de vidas passadas? Meu pai era uma pessoa realmente muito humilde. Era uma pessoa assim que às vezes a gente chegava a elogiar e ele, não, de jeito nenhum, imagina que isso. A gente não sabe se isso veio, claro, com um burilamento do espírito, lógico, mas ele aprendeu muito com o Chico também. O Chico era um grande exemplo de humildade e ele falava isso. Olha, lembra do que o Chico falava. E ele falava sempre pra gente, olha, cuidado com a vaidade, com a tola vaidade. Então, ele sempre lembrava isso pra gente. Era uma pessoa realmente com esse potencial imenso de amor e de intelecto, mas uma pessoa humilde, que sabia, sabe, assim, tanto que qualquer pessoa de qualquer classe social sempre se encantava por ele, né? Se encantava, tinha coragem de chegar nele, de falar um problema, de falar outra coisa, por causa dessa humildade. Ele nunca se colocou como melhor do que ninguém. E tudo que meu pai falava, ele dava um exemplo do Chico, porque o Chicão falou isso, porque o mestre Chico falou aquilo. Então é muito importante. Pouco antes do Chico falecer, que o Chico o doutor Eurípides estava viajando e ele chamou meu pai para ir lá medir a pressão. O Eurípides ligou chamando. Aí o papai falou, vamos comigo. E tinha saído um livro que dentro do livro tinha aquela foto do Chico segurando a criança, que era eu, né? Aí o papai levou, não, vamos mostrar para ele. Aí o papai da moça, eu falei, Chico, essa moça é essa menina, né? Aí o Chico olhou assim pra mim e falou assim, minha filha, continua muito linda. E foi interessante que quem estava realmente com a pressão alta esse dia era uma senhora que estava lá na casa dele. E o Chico mandou chamar para medir a pressão. A dele estava normal, né? Eu acho que ele chamou mesmo para a senhora, né? Porque aí meu pai orientou que ela deveria, né, tomar medicamento, que a pressão estava alta. O Chico, assim, é um exemplo que a gente tem, foi um desbravador, né, da doutrina, porque ele abriu as portas, porque hoje a gente é médium, a gente é respeitado, as pessoas, né, não tem aquele susto, aquela coisa. O Chico que enfrentou tudo isso, né, ele que abriu essas portas, então ele é muito importante. Meu pai sempre falava muito nele, tinha muitas histórias, né? Uma palestra que ele fez lá em Franca na Semana Espírita do livro sobre o Chico foi muito bonito, porque ele falou tão natural, contou tanto caso que eu nem sabia. Então, assim, ele é uma presença muito marcante. E
aquela foto que eu tô nos braços dele é uma sensação assim, nos meus momentos de dificuldade, eu me imagino também ainda nos braços dele. É alguém que eu peço, que eu sei que sempre está do meu lado. Senhoras e senhores telespectadores, as câmeras da sua televisão Tupi estão, nesse instante, instaladas na Comunhão Espírita Cristã, no exato momento que o Dr. Elias Barbosa, escritor, poeta e professor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro e ainda diretor nesta entidade da Exposição Espírita Permanente, se dirige a todos os presentes. São centenas de pessoas que abrigam o que se poderia dizer o lar de Chico Xavier. No instante em que o orador se dirige a todos os presentes, pessoas de vários estados brasileiros presentes, além de muitas pessoas residentes em Uberaba, nós observamos senhoras participantes da mesa movimentando ou cortando muitas daquelas receitas já entregues durante esta sessão para a seleção e consequente encaminhamento àqueles aflitos ou doentes que solicitaram ao mestre Chico Xavier uma mensagem em termos de seu estado de saúde. Vamos captar nesse instante um flash da palavra do Dr. Elias Barbosa. Que Jesus, portanto, meus irmãos, nos abençoe hoje e sempre, e que possamos, minuto após minuto, relembrar a resposta à pergunta 886. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Inclusive, eu tomei a liberdade de fazer eletroencefalograma com o Chico Xavier na década de 60 por causa disso. Havia tantas evidências de que a epilepsia está ligada à mediunidade que o Chico Xavier, eu conversei com ele, ele acedeu. Chico Xavier, respondendo, que precisamos guardar calma e paciência perante quaisquer enfermidades que sejamos acometidos. Então vejam bem, meus irmãos, olha o que o Chicão fala aqui, calma e paciência. Aliás, o Emmanuel que fala, calma e paciência. Surgiu uma enfermidade, calma e paciência. Veja a beleza disso aqui, meus irmãos. O sofrimento é criação nossa. O sofrimento não é criação de Deus, não, é nossa. Nós é que complicamos a nossa vida e criamos o sofrimento. Porque do dia em que se despedirem da carne, terão encontrado em verdade a grande libertação. Então, esse obstáculo e a dor são muito importantes para nós, para a nossa libertação espiritual. É interessante, o Emmanuel é realmente um espírito admirável. Se a gente prestar atenção, ele fala com clareza.
Chico Xavier, de 1956 a 1959, 58 principalmente, ele ia a Monte Carmelo, que é a minha terra natal, ele, o Valdo Vieira e outros amigos, no período das férias escolares. Então, toda vez que ele ia lá, eu lá estava, porque era período de férias, eu era professor, eu aproveitava para ir. E o Chico, aquela multidão, os centros espíritas, vinham das regiões ali de perto de Monte Carmelo, grande quantidade de pessoas pedindo orientação. Então, no dia, o Chico falou para mim, fala, meu filho, eu quero ir na sua casa, que é a casa da mamãe, né? Eu quero pedir para ela para me emprestar uma mesa. E assim foi feito. A mamãe arranjou uma mesa lá, colocamos no quarto, e o Valdo Vieira, o Chico Xavier de um lado, e tinha um outro promotor, e eu. E durante o período que o Chico, aquela quantidade enorme que psicografava, cada um comentava, e de vez em quando o Chico puxava uma folha e vinha uma opinião do Emmanuel sobre o assunto. Eu acho que eu estou cansando todo mundo, mas me desculpe. Eu cheguei. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, um belo dia, eu fui escutar, rolava sempre a pressão, as bulhas dele, os batimentos cardíacos estavam muito abafados. Levei no hospital do Dr. Silvio Pontes Prata, que está aí, professor na faculdade até hoje. O Dr. Silvio chamou o outro plantonista e falou, isso é o Chico Xavier. Oh, beleza, o Chico. Porque todo mundo gostava quando o Chico aparecia. E eles foram fazer a prova de esforço com ele. Aí eu falei, ô Silvio, eu trouxe o Chico por minha conta, né? Eu não participei a família, não participei a ninguém. Essa prova de esforço aí pode provocar uma parada cardíaca. Falei, não, tem um desfibrilador aí, ó, não tem problema não. E lá vai o Chico tocar bicicleta, né? Resultado, ele receitou a medicação e a partir daquele dia, isso foi em 1975, o Chico, ele não mais participou de receber títulos honoríficos, né? Porque o doutor Eurípides Tahan Vieira que passou a tomar conta dele e ele pedia atestado. Minha filha, eu infelizmente não vou poder comparecer para receber o título de cidadão, várias cidades. Parecia uma couve-flor, uma hipertrofia das mais intensas. Aí eu falei, Chico, agora você tem que submeter uma cirurgia. E vamos lá procurar a turma de São Paulo, os colegas de São Paulo, para te levar para lá. Aí liguei lá para São Paulo, o nosso Oswaldo de Castro e os outros colegas se reuniram e levaram o Chico para se submeter à cirurgia. Diz ele que durante o ato cirúrgico, ele estava debaixo do hospital, tinha um outro hospital, só de espíritos sofredores. Então, durante todo o tempo que ele estava debaixo da anestesia geral, ele estava lá junto com os espíritos. O Emmanuel, André Luiz, aquela turma dando passe nos espíritos. Então, isso é interessante, ele mesmo na cirurgia lá, ele trabalhando. É impressionante o Chico. No dia que ele foi para São Paulo para se submeter à cirurgia, ele chegou lá em casa e me entregou uma pasta amarela, amarrada com barbante. Uma pasta com... E falou, meu filho, você guarda isso com você, porque se eu desencarnar, você que vai guardar isso aqui. E o que era aquilo? Eram os originais do livro E a Vida Continua. O Chico leu, capítulo por capítulo, os originais daquele livro para mim, na minha casa.
E uma coisa curiosa, foi a maior beleza do mundo, porque eu sempre tive o impulso assassino. A minha vontade de matar os outros era uma facilidade muito grande, tá certo? O Chico era uma coisa, ele é um extraordinário, ele descobria tudo. Depois que ele acabou de ler aquele livro, ele falou, bom, não mato ninguém mais. Porque naquele tempo... Aí nós... Numa terça-feira, que eu cheguei tarde do consultório, o Chico estava lá na porta. Ele disse aí. Aí eu cheguei e falei, ô Chico, eu pensei que eu nasci só para escrever sobre espiritismo dia e noite. Mas a medicina não me deixa. Olha que hora que eu estou chegando. Falei, meu filho, se você quiser repouso, peça ao Senhor uma hepatite e vamos entrar. Até hoje, quando eu vou para o consultório, eu fico pensando, gente, essa hepatite que o Chico me colocou, tá certo? Coisa séria. Vamos entrar, meu filho. Outra vez eu cheguei lá, tinha um pessoal com um jipe lá na porta. Aí o Chico falou, meu filho, eu pedi a turma para te esperar aqui, porque esse homem que está aqui, você lembra que eu contei para você que na Fazenda Modelo, uma vez uma cobra deu um bote na mão do fulano, e a cobra morreu? É esse homem aqui, ó. Aí o Chico falou, olha meu filho, o que você precisa fazer, uma voz aqui falando, você e a Cândida fazer todos os dias um culto evangélico no lar durante 10 minutos e uma vez na semana meia hora. Aí ele falou, olha, isso aí é para reforçar o cordão fluídico, porque no seu consultório você procura estudar os problemas dos seus clientes de uma forma que depois os obsessores não conseguem mais. Então eles estão indo para a sua casa. Eles estão indo para a sua casa e perturbando. E a Cândida, algumas vezes, ela ouvia. Quer dizer, antes de eu chegar, barulho lá embaixo. Os espíritos, o Chico chamou de batedores. Os batedores vinham na frente. Então nós começamos a fazer o culto evangélico no lar, diariamente, 10 minutos. E até hoje, quer dizer, praticamente nós continuamos fazendo. O tempo hoje é curto, a gente o tempo passa depressa. Mas o Chico sempre nos orientando, sempre nos transmitindo mensagens. Por exemplo, esses livros que foram psicografados, que eu tive a felicidade de organizar em parceria com ele. As famílias que eu entrevistava, é impressionante como nas entrelinhas as mães sabiam que aquele era realmente o filho. E uma vez eu fui em Curitiba para entrevistar uma senhora, que até esse Marcel Souto Maior fala no livro dele também, um rapaz que deu uma mensagem, uma senhora muito alta, mulherona, né? Então ele terminou, minha mãe, minha querida Sica, aceite o meu grande beijo, meu abraço. Porque ele chamava a mãe de elefantinho. Olha o meu elefantinho da Sica, está chegando, tá certo? A mãe falou, como é que poderia? Nunca conversei isso com ninguém. Mas, irmão, então muito obrigado e desculpe aí eu estou tomando.